Ia fazer alguma coisa que eu esqueci. Estamos com 8 pessoas. 9. Show. Hum. Vamos começar então. Todo mundo vendo a minha tela? Sim, não. Sobe aí no palco, Dan. Hoje a Manu não tá aqui na minha frente, aí. Quem que vai no happy hour hoje da quadra de pádel? Não me diga que ninguém vai. Eu vou. Aí sim, aí sim. A Evelyn tem uma obrigação moral de ir por trabalhar na Softville, né? Não espero nada mais do que isso. Show, gente. Vamos começar então. Qual que é a ideia hoje? A gente já basicamente está chegando nos últimos segundos aí do hackathon. Acho que eu conversei com todas as equipes. Também acho que eu tô no grupo de todas ali no WhatsApp, talvez. Não, a única que eu não tô é a do Share, eu acho. Pelo menos que eu não tenho acompanhado tão a fundo. E a do Bonja também. As demais ali eu tenho acompanhado, acho que tá todo mundo indo muito bem ali. Acho que tá todo mundo, tipo, caminhando muito bem nos projetos. Agora não é a hora de vocês cagarem tudo na apresentação, então por isso que eu vou tentar dar umas dicas aí. Lembrei o que eu ia fazer, era pegar a apresentação da Débora pra gente dar uma refrescada. Então agora não é a hora de vocês estragarem tudo, não estragarem tudo, mas descerem um pouco a qualidade na apresentação, porque no final, se vocês tiverem uma boa apresentação e não tiverem feito nada durante o hackathon, ainda é capaz de vocês ganharem. Vou tentar ajustar a metodologia para que isso não aconteça. Na verdade, já estava previsto isso, a gente dá uma nota parte o que vocês trabalharam durante a jornada e parte o resultado final, mas pode vir a acontecer. Então agora é a hora de vocês realmente construírem uma boa apresentação, vocês construírem uma boa história para ser contada e fazerem uma boa apresentação aí. No final eu vou revelar a banca, eu também quero divulgar ali nos canais do Ágora, porque é aberto, né, para todo mundo que quiser vir assistir. Inclusive, como vocês vão estar numa sexta-feira em horário de trabalho, acaba passando bastante gente por ali e vai acabar parando para ver vocês também. Show. Gente, a ideia hoje é eu trabalhar um pouco o conceito mais da construção, talvez da apresentação, dar algumas dicas de identidade visual, talvez um pouco da estrutura da apresentação, mas eu não vou entrar tão a fundo em detalhes mais técnicos, é mais dar uma pincelada por cima de algumas coisas e dar algumas dicas se vocês forem fazer a apresentação com IA, gerar o texto por trás, etc. A Débora vai trabalhar muito melhor a parte da comunicação sexta-feira, e vocês também já tiveram uma oficina sobre a estrutura da apresentação, né? Então acho que a Débora já pincelou por cima bem um modelinho bacana para vocês estarem seguindo. Eu acho que todas as equipes já têm a apresentação pronta. Eu só vou trazer mais alguns pontos aqui, alguns aspectos que eu acho bacana a gente estar conversando. Bom,
Vocês podem notar que a minha apresentação já começou com capivaras. Uma coisa que eu gosto muito é sempre seguir uma identidade visual similar nas apresentações. Isso é até bacana para a gente discutir mais para frente durante a liga sobre a questão de marca pessoal. Então, você construir algo que tipo as pessoas associem a você. Então, sempre que alguém vê alguma coisa de capivara no Ágora, acaba mandando para mim. A maioria das pessoas sabe que eu adoro roxo. Então, são coisas que tipo já meio que estão associadas a mim. Não é algo para vocês utilizarem tanto no hackathon, até pela questão de falta de tempo. Mas se vocês conseguirem criar uma identidade visual da empresa que possivelmente vocês abririam após o desenvolvimento do hackathon, aí sim vocês fecham ali um ciclo completo, mas eu não acho que tem necessidade pela questão da curta duração de tempo. Então, vocês criarem uma marca pessoal é interessante do ponto de vista de vocês, porque aí vocês não precisam ficar correndo atrás de vagas de emprego no mercado. As empresas vão vir atrás de vocês, vai acontecer naturalmente. Isso é incrível porque, particularmente no mundo dos engenheiros, o pessoal acaba tendo um pouco mais de dificuldade de comunicar o que faz, o que é, o valor que entrega, os resultados que entrega. Ironia, né? Porque engenheiro é sempre muito focado em olhar o número e olhar o resultado, mas tem dificuldade, de fato, em comunicar isso de uma maneira que os outros entendam e vejam. A gente tem muito uma frase aqui que quem não é visto não é lembrado. Então não adianta tu ter muitas entregas e tu não comunicar isso e as pessoas verem que tu está fazendo isso. E aí as oportunidades elas nunca vão chegar em vocês. Isso remete muito à questão da identidade visual. Eu estou trazendo isso aqui já no primeiro slide para vocês mostrarem como, quando eu vou fazer uma apresentação mais de cunho pessoal, tá aqui, eu acabo usando essa paleta que eu tenho aí. Então, eu uso o Gama para construir apresentações nesse sentido, quando eu tenho que fazer algo mais rápido. Então, até estava falando para uma das equipes ali, eu gerei essa apresentação ali em uns 10 minutos, eu botei os critérios norteadores que eu queria ali. E claro, eu vou falando muito na fala, não é algo para vocês fazerem num pitch, tá? A não sei que vocês estejam desesperadíssimos e tenham realmente curto tempo, porque a apresentação não fica com uma qualidade tão grande. Mas para uma aula que depende da pessoa falar, falar, falar e contar a experiência, isso funciona um pouco melhor. Bom, avançando aqui então. Eu já me apresentei antes, já apresentei um pouco do meu perfil, já apresentei. A gente já está convivendo praticamente mais de um mês aí, alguns até mais do que outros aí, já me conheciam antes. Eu destaco esse ponto aqui, dois principais. Quando eu estava na graduação, eu odiava aquelas apresentações feias, velhas, de professores que sempre usam a mesma apresentação todo semestre, não atualizam, aquela apresentação cheia de texto, que tu não entende nada. Eu peguei um pedaço da graduação durante a pandemia, então eu estava ali na metade do curso, começou a pandemia e os professores só tacavam a apresentação ali dentro e pouca coisa prática, era muito mais falar, 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 falar na frente da tela de um computador. Eu acho isso horrível porque ninguém aprende nada dessa maneira. É muito mais tu ter experiências práticas. Principalmente quando a gente está falando de ciência da computação, que dá para tu fazer coisa prática de casa e o cara vai lá e me mete um slide com teoria. Tipo, põe o pessoal para realmente testar e praticar. Acho que esse é o intuito de tu estar fazendo uma graduação, é tu ter também um pouco de experiência prática antes de tu chegar no mercado. Então, eu lembro que tinha uma matéria que era muito chata, que era ética na computação. O professor botava toda semana a gente para apresentar um trabalho sobre alguma linha de pensamento, alguma escola filosófica, e toda apresentação eu acabava me destacando entre as apresentações porque eu trazia sempre uma identidade visual diferente. E aí nunca ficava aquele negócio maçante. E aí todo mundo começava a falar comigo sobre isso, tipo, perguntar, tá, como que tu faz para construir essas apresentações, etc. Porque eu sempre trazia algo diferente. Depois eu vou mostrar a ferramenta que eu utilizava, que até dá para vocês puxarem de template, mas é uma coisa simples, entendeu? Que faz as pessoas despertar atenção e começar a prestar atenção num assunto que é chato, que é ética. Pelo menos eu acho um pouco chato ficar falando sobre gosto de debater, etc. Mas, tipo, quando tu entra muito nos detalhes de falar de coisas aplicadas, eu acho que fica um pouco maçante, ainda mais na frente de um computador. E outro ponto que eu quero trazer aqui é sobre lidar com o tempo dos outros. Então, isso daqui eu adaptei de uma outra apresentação que eu falo sobre gestão de tempo, mas eu trago aqui que eu lido diariamente com o tempo dos outros. Eu evito desperdiçar ao máximo. Eu costumo falar que aqui dentro eu trabalho com gestão de tempo dos outros.
porque todo mundo está na correria, todo mundo tem zilhões de coisas para fazer aqui no agro, eu interajo com muita gente, eu devo interagir com mais de 100 pessoas por dia, mandando mensagem no WhatsApp, etc., conversando no corredor, etc., e não dá para eu ficar desperdiçando o meu tempo e o tempo dos outros. Então, por isso eu acabo falando isso. Eu sempre tento ser o mais objetivo possível, isso reflete nas apresentações. Não encher de texto nas apresentações, deixar elas mais visuais, para que as pessoas se sintam mais confortáveis assistindo. Aqui eu trouxe um pouco sobre a questão de identidade visual, que novamente não é um aspecto que vocês precisam se preocupar tanto, mas é interessante vocês darem uma olhada, porque o primeiro ponto que as pessoas vão ter de contato é olhando para a apresentação de vocês. Se for uma apresentação feia, se for uma apresentação ruim, tu já perdeu um pedaço de atenção da pessoa. Claro, é uma série de aspectos que são combinados para gerar um bom pitch, que é um bom discurso, uma boa história por trás, uma boa oratória da pessoa, mas a apresentação também tem pelo menos uns 20% ali no meio desse peso. Se vocês trazerem uma apresentação feia, uma apresentação cheia de texto, um pouquinho similar ao que eu estou fazendo aqui, eu não cuidei tanto do visual ali, não vai agradar e as pessoas não vão prestar atenção. Então, quando tu tira 10 em todos os aspectos, a tua apresentação obviamente vai ser 10. Se tu peca em um, tu já vai conseguir tirar um 7 ou mais se a gente for botar uma nota ali. E a banca ela não vai ler texto denso. Ela tá lá para entender o que vocês estão falando, principalmente a história que vocês estão contando. Por isso que quem botou um monte de slides sobre a solução técnica, eu já diria, cara, no máximo 3, porque primeiro vocês não vão ter tempo de explicar tudo, vocês vão se atropelar no meio, e quanto mais objetivo vocês forem, mais a banca vai compreender melhor o que vocês estão falando e vai entender o que vocês querem passar de mensagem ali. Então tomem muito cuidado com isso. Não coloquem muitas informações. E ali a questão do design, novamente, se tá bonitinho, tem uma harmonia ali no meio, isso chama mais a atenção das pessoas. Um outro detalhe que pouca gente presta atenção é a questão da tipografia. Então, pessoal de design aí, eu não sou designer, não até gosto um pouco dos conceitos. Se eu fosse dizer, eu sou vibe designer, porque eu gosto um pouco, não entendo tão a fundo e não tenho paciência para usar o Photoshop para baixar um software pesado e ficar testando um monte de coisa ali. Hoje tu tem Canva e outras ferramentas que conseguem agilizar isso. Isso aí, Julia. Então, hoje a gente tem muita ferramenta nas nossas mãos que a gente pode utilizar. E, novamente, vocês podem construir bons prompts para que a IA ajude vocês com isso. Então, palavrinhas-chave ali gere para mim uma identidade visual que tenha uma boa tipografia, com uma fonte definida de título e uma fonte definida de corpo, que não torne a apresentação tão pesada. São coisinhas pequenas que vão melhorando a apresentação de vocês. Então, tem fontes clássicas que o pessoal utiliza, tipo, sei lá, não sei, acho que é Arial padrão ali do Word. Não sei qual que é a mais ideal. Tem algumas ali que é, tipo, padrão de tu utilizar. Quando vocês não querem inventar muita moda, vão no padrão. Procurem qual que é a fonte mais tranquila das pessoas lerem numa apresentação. Eu partiria desse pressuposto. Uh, essa segunda dica ali do título não caber em 2 linhas, simplifique. Então, um título gigantesco não faz muito sentido. E a questão da hierarquia. Então, isso daqui a gente já está entrando muito em aspecto do design novamente, mas título grande, subtítulo um pouquinho menor, o texto do corpo menor ainda. Então, tipo, vocês têm que pensar e aí fazer um exercício de empatia da banca olhando para a apresentação de vocês. Ela vai olhar como que tu olharia? Qual que é a primeira coisa que tu olha numa apresentação? Geralmente a gente lê de cima para baixo, da esquerda para a direita, padrão ocidental. Então, como que tu configura as coisas melhor na tela para que a pessoa veja e se torne mais fácil esse processo? A questão do contraste, eu já errei muito em contraste em apresentações. Então, a pior coisa é quando tu monta uma apresentação e tu não se atentou a isso e ninguém enxerga nada. Isso era muito comum quando eu estava na faculdade, professor que não tem o mínimo senso de estética e vai lá e mete uma apresentação que tu não consegue enxergar nada lá no final da sala. Isso é horrível. Tem que ter uma mínima harmonia para isso. E aí vocês entendem que se vocês tiverem uma identidade visual própria de vocês ou da startup de vocês não precisam ficar se preocupando com isso toda vez que vocês vão construir uma apresentação, porque vocês pensam isso uma vez e aí não precisam pensar nunca mais nisso. E vocês só vão seguindo um modelo. Então aqui tem algumas regrinhas de texto escuro em fundo claro, alto contraste. Então não vou entrar tanto em detalhes, mas tipo
valorizem um pouco isso, o olhar de quem está assistindo, porque se o cara não enxergar nada na apresentação de vocês, já começou errado, já vai dar ruim ali porque o cara não vai entender nada, já perdeu uma parcela. Quando a gente fala de identidade visual, eu gosto de trazer um conceito que está mais vinculado a branding, a marca mesmo, que é a questão de arquétipos. Então, isso é muito bom quando está construindo um prompt para tu montar uma apresentação, tu montar a tua própria identidade, é tu entender um pouco quais são os arquétipos e qual arquétipo tu quer se basear. E aqui é muito conceito de branding mesmo. Deixa eu buscar aqui para vocês darem uma olhada. Arquétipos. Não sei se alguém já estudou um pouco sobre isso. Vou colocar arquétipos branding. Ali, ó. E as marcas, elas comunicam um pouco disso. Então, tem criador, herói, mágico, sábio, guia, inocente. Então, por exemplo, uma marca que quer colocar um aspecto ali de... Essa imagem não está muito bom aqui, cadê? Deixa eu pegar aqui o herói. Então, Nike, Adidas, pessoal de esportes costuma utilizar muito isso, que dá a sensação de superação, coragem, motiva o público a fazer algo. Vocês estão utilizando um pouco de psicologia da mente humana para vocês contarem uma boa história lá. Então, quanto mais elementos vocês utilizam nisso, melhor a apresentação de vocês vai ficar. Eu também não vou entrar muito nos detalhes, senão a gente vai ficar a tarde inteira aqui. Nos slides, vocês sintetizarem o conteúdo. Quanto mais slides vocês tiverem, e eu erro muito nisso, eu costumo fazer apresentações com muitos slides. Vocês ainda não viram nada, mas tem vezes que, por exemplo, eu chego na apresentação mensal que a gente tem uns 150 slides. É bem comum, mas eu encho de fotos nos slides, pelo menos, porque se fosse só texto, dava 30 minutos de apresentação, todo mundo já estava cansado de prestar atenção. Então, encher de fotos, ok, mas tomem muito cuidado com isso, principalmente quando tem texto envolvido no que vocês estão apresentando. Então, o ideal ali entre 5 a 7 slides, o mínimo possível de informações, e trazer uma ideia por slide. Trazer clareza na mensagem que vocês estão trazendo ali durante a apresentação, porque vocês vão combinar muito isso com o discurso de vocês durante a apresentação. E aí vocês, novamente, o ideal é que vocês preparem um textinho do que vocês vão falar, que não seja tão decorado, que vocês consigam ter margem para adaptar ali no meio, mas que case o que vocês vão falar com a parte visual da apresentação de vocês. Utilizar mais fotos reais, e aí vocês tiveram uma oficina sobre geração de imagens com IA. Hoje em dia é praticamente imperceptível as imagens geradas por IA de imagens reais. Então, tentem gerar coisas, por exemplo, até num dos grupos ali o pessoal estava falando de usar imagens do Ágora. Cara, com certeza, isso vai dar, as pessoas vão se sentir mais próximas do que vocês estão falando, vão se sentir mais acolhidas. Na apresentação é a mesma coisa. Usar a imagem do Agro, deu o exemplo da Luana ali. Se vocês conseguirem botar a Luana andando, subindo no banquinho, botando o pendrive na TV, cara, já é um caminho. A equipe que está fazendo do tour, se fizer isso, a gente vai ter uma conversinha muito séria de mim, mas tudo bem. Tentem trazer imagens do pessoal fazendo as coisas aqui no Ágora, para a pessoa realmente se pôr no lugar de quem está com um problema que vocês estão propondo resolver durante a jornada aí do hackathon. Aqui eu botei meio que um script para vocês terem uma ideia. Eu gosto muito de trabalhar a questão de blocos de tempo. Então, dividam o tempo de vocês. Não lembro se a Débora comentou isso aquele dia na apresentação, mas vocês terem muito claro quanto tempo que vocês pretendem gastar em cada uma das etapas. Porque não dá para vocês gastarem muito tempo falando só da solução e esquecer o resto. Falar o problema, falar da persona. Tentem ter uma média bacana ali de tempo, dividir em tempos iguais. E eu gosto de deixar um pedacinho, acho que até não está aqui na apresentação, de sobra, uma gordurinha. Então, se vocês vão fazer um pitch de 3 minutos, se preparem para pelo menos 2 minutos e 40 para caso tu esqueça alguma coisa ou incremente alguma coisa no meio do discurso de vocês, sobrar um tempinho ali. No caso do modelo que foi dado para vocês, de falar do problema, da persona, solução, viabilidade, validação e próximos passos, dá para ter uma divisão bem bacana ali com basicamente 6 slides, né? Sem contar ali a capa, e o call to action poderia até ser a contracapa, né? A capa final ali do que vocês irão fazer. Os próximos slides, eles entram um pouco mais a fundo, acho que talvez a Débora exemplificou bastante durante o encontro dela, e vocês vão trabalhar melhor isso na oficina de comunicação e oratória amanhã, que vai ser dado, e vocês vão
treinar mais o pitch junto com os mentores. E o ideal é sempre vocês começarem de forma impactante, né? Aqui a IA gerou, comece com um soco no estômago. O João perde 4 horas por dia com X, isso custa tanto para a empresa dele todos os meses. Vamos usar uma dor real. A Luana perde 4 horas por semana indo em cada uma das TVs do Ágora, isso custa tal para o Ágora todos os meses. Tipo, começar com dados reais ou estimados, mas que pareçam reais e que sejam impactantes. Não adianta colocar, sei lá, hoje a Luana gasta 1 minuto por semana. 1 minuto por semana não representa nada, não é impactante. Então vocês já começaram errado se vocês começarem dessa forma. E o início é muito importante, a apresentação inteira, mas a forma como vocês começam muito prediz o que vocês vão falar durante a apresentação. Então, se não começarem bem, as coisas já vão desandar. Da persona solução, então, falar um pouco quem que é o público-alvo, por que as soluções atuais falham. Então, beleza, no caso da Luana, por que hoje a Luana gasta esse tempo todo? No caso do Tour, por que o Takeo tem esse problema hoje? Não tem uma ferramenta que resolve isso? E aí vocês já abrem o gancho para o que vocês irão fazer. Já abre o gancho para a parte da solução, mostrar como, de fato, a solução de vocês está resolvendo os gaps que existem. Então, é uma sequência lógica ali, que uma depende da outra. E ali na parte da solução, usar GIFs ou prints reais da interface. Eu não sei se GIF é tão ideal, até porque eu acho que é melhor, e até vou padronizar isso de vocês mandarem um PDF para apresentação, porque GIF rouba a atenção da banca. Então, vai ter um negocinho se mexendo ali na frente enquanto tu está falando. A pessoa vai prestar atenção no negócio que está se mexendo ali na frente e vai desviar o foco dela. E você que deveria estar apresentando. Então evitem utilizar GIF, a não ser que seja algo que vocês realmente queiram. Ó, audiência, agora presta atenção na apresentação. E aqui tem um exemplo. Criamos a ferramenta que automatiza o processo do João em 2 cliques e economiza agora 3 horas diárias. E aí vocês fazem um gancho com o soco no estômago que vocês deram lá no começo. Aí o próximo slide seria de validação e fechamento. Então, muito importante a questão de custo e números, vocês trazerem valores reais, números em reais mesmo, reais monetários, né? Não adianta vocês só fazerem uma estimativa ali por tempo, tragam dinheiro para as pessoas terem essa noção, né? Por exemplo, hoje gasta X reais por causa do tempo, coisas nesse sentido, ou potencial de economizar tanto, porque vocês estão associando a um lastro que é o dinheiro e isso impacta bastante para a gente fazer contas com relação ao impacto de fato da ferramenta de vocês. A banca também tem que fazer um trabalho de pensar por trás sobre isso. Os resultados, então deixar um tempo para isso. A gente testou com o Takeo a ferramenta, a gente testou com a Luana. Eu não sei se alguma equipe chegou a testar. É importante, a gente colocou um pedaço da solução ali, um pedaço da avaliação da apresentação com relação a resultados, e a banca também vai olhar para isso. Então, se ninguém validou a parte de resultado, ninguém vai tirar 10 e todo mundo vai estar com a mesma nota ali. Funciona assim também. Mas a banca vai avaliar vocês com relação a isso também. Então, alguém testou? Vocês realmente testaram? Vocês têm uma ideia de como que vocês vão testar? Na parte de resultados, vocês podem também trazer isso. E a parte final, que eu acho importante, é o call to action e a parte da equipe. Então, o call to action seria a chamada para atenção, a chamada para call to action, a chamada para ação, né? Então, seria vocês terminarem com uma frase de impacto. E aí, vamos ajudar a Luana a não ficar andando pelo Ágora, sabe? Pensar em alguma coisa nesse sentido. Novamente, usem a IA para vocês terem essas ideias e vão aprimorando. Ela existe justamente para isso. Oi, Luana. Estou ocupada agora. A equipe, é bacana vocês colocarem uma foto da equipe de vocês, como contribui, habilidades. O que a banca geralmente olha é diversidade no time. Então, geralmente, ter um cara desenvolvedor, ter um cara de vendas, ter um cara mais para a área jurídica, sabe? Uma mescla de atribuições é bacana durante a apresentação. Claro, de repente alguma equipe não vai conseguir fazer, mas pelo menos coloquem ali a fotinho de vocês, universidade, acho que isso é bem bacana para a banca entender e conhecer um pouco mais de vocês também, e principalmente no call to action, colocar algum lugar para a pessoa contactar vocês. Cara, se vocês colocarem um QR Code que a pessoa consegue acessar a plataforma de vocês, que vocês construíram ali, para mim é o resultado perfeito, é o ideal ali. Mas se vocês só colocarem um site, etc.,
Também funciona, só que aí a pessoa não vai ter essa sensação de testar. Algumas pessoas, como eu, que são um pouco ansiosas e ficam, tipo, pensam rápido, etc., já vão querer sacar o celular na mão ali e escanear o QR Code e testar o negócio durante a apresentação de vocês no finalzinho. E até é estratégico vocês deixarem essa tela, porque aí na hora que a banca estiver fazendo perguntas, estiver dando feedback, os outros colegas da banca podem, enquanto isso, escanear o QR Code e eles mesmos testarem e fazerem perguntas mais aprofundadas que talvez vocês não responderam durante a apresentação, mas o material complementar está lá. Aqui tem ferramentas, né? Eu queria dar algumas dicas para vocês. Novamente, acho que vocês já estão craques em construir apresentações aí. Eu utilizo bastante o Gama quando eu quero gerar algo rápido. Não sei se vocês já experimentaram para geração de apresentação. As IAs estão caminhando muito para as próprias IAs de texto gerarem apresentações utilizando HTML, isso é muito bom. Então, hoje em dia a gente quase está perdendo o ritmo de acompanhar os avanços em inteligência artificial. Então, toda hora está surgindo uma ferramenta nova. E acho que o Gemini ainda não gera apresentação, mas o Perplexity já estava nesse nível. O ChatGPT, não sei como que tá também, mas muitas vezes tu fala e ele já gera uma apresentação ali em HTML ou em MD que tu consegue baixar ou exportar. E a tendência do mercado é que logo logo demos visuais se tornem o padrão, de tu gerar uma apresentação que já fica hospedada numa URL para a pessoa testar. E é quase como se fosse um mini MVPzinho do que vocês estão testando ali, uma maneira da pessoa tipo ir clicando e avançando na própria ferramenta de vocês contando uma história. Mas nem vamos entrar em detalhes disso, porque é algo muito daqui uns 2, 4, 6 meses aí para frente. Eu trouxe algumas ferramentas que estão mais consolidadas, que é o Gama, o Canva e o Slides Go. O Gama eu utilizei para construir essa apresentação. Depois eu posso mostrar alguns exemplos. Dentro do Gama, eu já tenho definido a minha identidade visual. Então eu falo, ó, eu quero que use essa fonte de título, essa fonte de corpo, o fundo tem que ser assim, o título tem que ser dessa cor, o corpo tem que ser dessa cor. As imagens de IA que você gerar no meio, elas devem conter capivaras usando kimono na cor roxa e amarelo, em cenários espaciais. E ele vai lá e ele monta coisas nesse sentido a partir do texto que ele está gerando ali no meio. Então o Gama é uma mão na roda para isso. Só que a versão free dele acho que só gera 5 slides por vez, mas dá para vocês também adicionarem mais manualmente. Eu acabo utilizando ali o Premium para isso, que dá uma margem para eu criar mais slides ali, acho que é 20 por vez. O Canva é padrão, né? Hoje em dia quase todo mundo utiliza. Eu nem coloquei aqui PowerPoint ou como que é o do Google Presentation, porque eu não uso isso há séculos. Eu só uso quando algum dinossauro aqui no Ágora está utilizando e aí eu preciso utilizar também. Mas normalmente eu mando para PDF e jogo para dentro do Canva. Canva consegue importar PDF também e ajustar, não fica 100% perfeito, mas ok. Eu utilizo mais no dia a dia o Canva, pela facilidade e também prática que eu tenho. O Gama é mais quando eu realmente tenho que construir algo novo a partir do zero ali. E o Slides Go eu utilizei muito durante a faculdade, como eu comentei com vocês ali, para pegar templates. Acho que o Slides Go é muito bom para isso. Eu vi que o Slides Go agora tem uma ferramenta ali de gerar apresentação com prompt, mas eu acabei não testando. Descobri faz uns 15 minutos aí. E aí, aqui tem um exemplo de um prompt para o Gama, mas o ideal é vocês jogarem um texto para o Gama. Então, o que eu geralmente eu faço é, eu peço para o Gemini ou para a minha IA de texto gerar um documento contendo texto bruto para eu jogar para o Gama para ele resumir a informação e tornar ela visual. Então, eu ponho toda a informação num documento corrido, não importa se ele tem 1, 10 páginas, e aí eu jogo esse documento para dentro do Gama e ele reconfigura as coisas ali. Essa apresentação que eu fiz aqui, eu coloquei os principais pontos que eu achava importante trazer para a apresentação aqui com vocês, dicas, etc. E ele foi lá e ele colocou. Então, no final, eu falei o que eu queria colocar e ele só reordenou as informações que estavam na minha cabeça. E no Canva, depois eu mostro alguns exemplos ali, o que eu costumo fazer, principalmente porque eu uso mais o Canva no Agora, né? Duplicar a apresentação que já tem de modelo e só ir adaptando e mexendo na parte visual e nas informações. Então, apresentações da liga, sempre tem a mesma cara. Eu vou lá e duplico uma e vou mexendo nas fotos, nas informações. Apresentação do Ágora, mesma coisa. Gestão do tempo, acho que foi aquilo que eu comentei já antes com vocês. Então, é só deixar uma gordurinha ali, algum imprevisto no meio, ou respirar, é importante respirar durante a apresentação. Isso é um cuidado também, né? Vocês não botarem muita informação para vocês tentarem falar em 3 minutos.
não dá boa isso, porque vocês falam muito rápido, vocês falam numa velocidade que a banca não consegue acompanhar e isso acaba atrapalhando vocês. Eu sempre falo, menos é mais, então não encham de coisa no meio da apresentação de vocês, não encham de informação. Tentem fazer o mínimo para que a banca entenda. Não adianta encher linguiça e botar um monte de coisa que não vai agregar, vai mais atrapalhar. E aqui slides de backup, isso eu gosto de trazer, acho que eu dei essa dica para algumas equipes também. Tu terminou o último slide de call to action, com contato e como que tu comunica, deixa uns slides de colinha ali no final, com coisas que possivelmente a banca perguntaria para vocês. Então a banca talvez queira entender um pouco mais como funciona a ferramenta, a banca talvez queira entender o tamanho do mercado, eu acho bem difícil isso, porque isso está muito mais, seria um próximo passo na jornada de vocês. O tamanho de mercado seria o TAM Samsung, então é vocês estimarem qual que é o mercado local e a expansão dele. Então, vamos dar um exemplo da equipe do Tour ali. A equipe do Tour poderia implantar a ferramenta dentro do Ágora e aí, depois disso, rodar por centros de inovação em Santa Catarina e depois expandir para o sul do Brasil e para o Brasil. E aí vocês estimam um TAM Samsung a partir disso, que seria o mercado total, enfim, todos os tipos de mercado. Geralmente são 3 bolinhas, uma dentro da outra, para vocês terem uma estimativa. E isso é um indicador para o investidor que está olhando se faz sentido ele botar dinheiro na solução de vocês. Porque ele vê, porra, é um mercado bem grande, tem muito potencial de crescer para eu também lucrar em cima. Então, vou botar grana para esse cara crescer. Então, pode ser que o mercado de vocês seja pequeno, pode acontecer também, mas é uma informação interessante para ter ali no final. Novamente, gente, isso é um nice to have, não é um preciso ter. É tipo, é legal ter, mas não se atentem muito a isso. Tenham só se realmente vocês estiverem com tempo de sobra aí para fazer um negócio a mais ali, que eu acredito que não é o caso das equipes aí. A parte do print, do a arquitetura técnica, né, a solução, né, vocês botar um print de cada tela, porque aí vocês conseguem ir passando e mostrando para a banca. Então, o que vocês não conseguiram mostrar durante a apresentação, deixem de colinha ali, e aí vocês conseguem explicar na hora que a banca tiver perguntas. E aí tem um terceiro que seria os próximos passos, né? O que vocês pensam em fazer? Sei lá, vocês terminaram a solução, agora vocês testarem, sei lá, no outro mês aqui no Ágora, e aí vocês pensam em montar um modelo de negócio, vender para tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Então, o que vocês pensam de fazer no futuro? Vocês conseguirem entrar num detalhe de, tipo, colocar nos próximos 3 meses isso, nos próximos 3 meses isso, nos próximos 6 meses isso, dá uma noção bacana e mostra um preparo ali, porque talvez a banca pergunte, tipo, a banca pode falar, nossa, a solução de vocês é muito bacana, mas o que vocês vão fazer agora? E aí sempre deixar isso no final como uma cola, né? Não usar na apresentação, mas ficar ali para a parte de trás. Gente, era mais ou menos isso que eu tinha de dicas. Novamente, eram mais dicas isoladas, né? Eu tentei botar numa linha de raciocínio por aqui. Botei um resuminho aqui no final. Ter um visual bacana, ter poucos slides, sempre colocando uma ideia por vez. Testar e treinar bastante. Vocês vão ter que treinar bastante a apresentação de vocês de maneira cronometrada. Deixar um tempinho de gordura ali. E deixar esses slides de backup para caso a banca tenha perguntas no final. Então, tentei dar um overview aí geral, uma visão geral aí para vocês de algumas dicas que pode ajudar na apresentação de vocês. Deixa eu mostrar aqui rapidinho sobre alguns pontos, né? O Slides Go eu estava com ele aberto aqui, então tem vários templates que vocês podem utilizar aqui para vocês já terem uma ideia de fontes, títulos, para não ter que gastar tempo pensando nisso. O Canva também tem alguns templates bacana. Aqui no Canva, acho que na parte de design tem um, mas o Canva tem alguns aspectos bacana. Deixa eu abrir aqui uma apresentação que facilitam a vida. Não sei se vocês vão utilizar isso aí agora, mas tem a parte, por exemplo, da marca aqui, ó. A marca do Ágora está carregada aqui. Então a gente tem as logotipos do Ágora, a gente tem a paleta de cores, a gente tem as fontes. Se eu botar um texto aqui, ó, o do Ágora, o texto não está configurado. Então, falha nossa aí nesse sentido. Mas, por exemplo, eu sei que geralmente para título a gente acaba utilizando o Gotham e para corpo a gente acaba utilizando o Monte Serra. Então, vocês já terem um pouco isso em mente, porque a apresentação de vocês fica mais harmoniosa. E aí, novamente, aquela questão de hierarquia, né? O título está maior e os elementos abaixo estão um pouquinho menores. Se vocês montarem no Canva, ó, se vocês notarem, tem um negocinho roxo aqui, ó. Nunca coloquem coisas para fora desse quadradinho roxo que aparece tanto para apresentação quanto para
cards de posts de redes sociais, sempre evitem, porque isso polui muito a tela. Então, coisa de designer aí, mas utilizem bastante, que é bem bacana essa questão. Acho que era mais isso, gente, que eu tinha de dicas aí. Como eu falei, eu sempre copio e colo, né, uma apresentação. Então, o da liga eu sempre vou lá, eu crio uma cópia e aí eu vou mexendo na apresentação, sempre mantendo uma boa identidade visual. Então, como vocês podem notar, a liga sempre vai usar o cinzinha, o laranja, o mesmo tipo de fonte. Às vezes a gente brinca com botar bolinhas, daí botar outros tipos de elementos ali no meio, mas sempre segue algo similar e é bom para as pessoas perceberem, por exemplo, pô, isso daqui já é uma apresentação da liga. Quem bate o olho sabe que é da liga porque tem um laranja e um cinza ali no meio. Nesse sentido, a identidade visual é bem importante. Com a apresentação da Débora aqui, ela deu umas dicas bem bacanas, né? Então, recomendaria novamente vocês lerem com calma isso daqui, escreverem a apresentação de vocês a partir disso e prepararem o textinho que vocês vão falar, né? E, novamente, gente, abusem da inteligência artificial para ficar pedindo feedback. Fala para IA ser uma banca de pitch de investidores, fala que tu quer o Elon Musk, o Steve Jobs e o Bill Gates assistindo ali vocês apresentando, que dicas eles dariam para a apresentação de vocês. Então, uns prompts ali nesse sentido para ajudar vocês. Então, gente, senão eu vou ficar emendando em mais coisa, mais coisa, mais coisa. Acho que eu já falei 30 minutos aqui, 35 minutos. Agora eu quero ouvir de vocês, hein? E eu derrubei água. Show. E aí? Bora, gente. Uma perguntinha, dúvida? Tudo bom no palco aí? Senão eu vou pedir para vocês apresentarem de vocês aí já. E aí, meu bom? Ó, o Salvador da Pátria aí. Opa. Égua, mano. Como falo paraense. Cara, eu nunca usei IA pra gerar slide, cara. Eu tenho muita dificuldade com isso, absurdamente. E me veio muito aqui na cabeça, cara, eu tenho que ter, agora nessa tua aula, cara, eu tenho que montar, tipo, um padrão top, jogar numa IA dessa, seja no Gama, no Canva, onde for, e, tipo, cara, só alterar esse pro resto dos meus dias, tá ligado? Só preciso dar esse tiro uma vez certo, assim, fazer um negócio top uma vez e, tipo, depois só alterar o que eu vou apresentar. Muito top mesmo a ideia. Gostei pra caramba. Eu não sabia que a IA já tava fazendo isso tão bem. Eu acho que eu testei o Gama lá atrás, quando ele tava iniciando, e ficou uma porcaria. Aí, tipo, eu nunca mais Uhum. usei, nem vi a respeito de nada. Não sabia que os slides do Liga, eu sempre achei muito bonito, inclusive, nunca achei que tinha sido gerado por IAs, tá ligado? É muito Não, bacana, não. mano. Os da Liga não. Não? Eu entendi que os da Liga tinha gerado pelo Gama nas reuniões do Liga. Não, não. O da Liga eu uso o Canva mesmo. O Gama eu uso Ah, mais quando eu isso tenho que aqui. montar alguma coisa, tipo, mais rápida, assim. Eu tenho as ideias na minha cabeça e eu quero botar uma apresentação ali pra rodar, sabe? Capite, capite. Ainda não. Quem sabe nos próximos meses. Uhum. Mas o Gama tudo depende novamente do prompt, né? Deixa eu ver se eu tô com o aberto do que eu queria falar na apresentação. Eu Tu pedi para ele sabe, gerar um enquanto tu documento. procura. Oi? Enquanto tu procura aí, tu sabe que eu descobri uma coisa muito bacana do Canva. Tipo, o Canva agora, tipo, tipo, se tu me mandar um post do Instagram, do Liga, tipo, só mandou o post. Tu Uhum. dá pra subir no Canva, o Maiá do Canva vai analisar o teu post e vai ver quais são as letras, vai ver, tipo, as fontes, vai ver as imagens, vai dividir tudo e tu pode editar o post a partir de uma imagem sólida dele, sabe? Achei Uhum. isso muito top, cara. Não sabia que ela fazia isso. Descobri ontem. Eu testava um tempo atrás, não sabia que já estava tão aprofundado assim, mas dá para tu ficar roubando elementos dentro de uma imagem, sabe? Eu testava Sim. mais ou menos assim, mas se ele já extrai tudo ali automático, cada vez o Canva tá indo mais além, né? Tipo, tu pegar um elemento, tu mudar a cor só de um elemento, que tem as ferramentas mágicas ali de edição, então borracha, etc. É bem bacana Cara, nesse pra mim o sentido. Canva ficou mais top ainda quando a Xuxa apareceu lá, cara. Quando a Xuxa apareceu, pra mim mudou o Canva por completo, cara. Minha visão sobre o Canva. É agora o Canva para baixinhos. Ai, cara. Isso aí. Agora a Saraiva levantou a mão, põe ela aí que eu tô passando vergonha aqui já.
Manda, Saraiva. Oi, estão me escutando? Aham. Alto e claro. É uma pergunta besta, na verdade. Eu vi que vocês citaram antes ali que era interessante trazer também como se fosse uma linha do tempo do que já foi testado e é o que foi aprovado, né? Mais ou menos esse fluxo da construção do projeto. Só que se eu fosse apresentar do nosso grupo, ia tipo dar 10 minutos. Então eu queria saber mais ou menos qual a relevância tu acha, assim, que uns 15, 20 segundos para apresentar essa parte? Deixar talvez mais visual? Como assim a linha do tempo? Onde? Deixa eu Que a compartilhar a gente tela estava de lá novo. no arquivo, tipo, que já foi Arquivo. testado, que já foi desenvolvido. Mas então Ah, isso é não, o não, que. não, não, não. Isso é mais no sentido de resultado, sabe? Ah, Tipo, entendi. a ferramenta, a gente testou a ferramenta com uma pessoa e ela trouxe um feedback positivo. Ah, entendi. Não, perfeito. Mais alguém? Eu tenho o promptzinho aqui, eu coloquei para mim, eu mandei isso para o Gemini. Gere para mim um documento do qual irei transformar em uma apresentação de slides sobre construção de slides, usando o Gamma App depois, mas gere um texto corrido bem grande, novamente. Eu fiz esse prompt bem bunda mesmo, foi bem rapidinho ali. Aborde sobre a questão da marca e identidade visual, sem entrar muito a fundo, mas falar um pouco sobre tipografia, cores e arquétipos e marca e tom de voz, então coloquei ali o que eu queria falar sobre isso. Falar sobre como construir um bom conteúdo de apresentação, dicas sobre pegar um template legal no Canva ou Slides Go que eu trouxe ali no meio, dicas de como construir um bom prompt com conteúdo usando o Gamma App, não saiu tão bom quanto eu gostaria, e utilizar com base o que precisa ser apresentado para o pitch final da jornada que eles estão participando. E aí eu incluí ali a jornada, a estrutura do pitch deck que vocês teriam. Quanto mais informação tu dá para IA, melhor ela vai trabalhar. E ela gerou um texto gigante para mim aqui sobre identidade visual, sobre tipografia, sobre teoria de cores, que nem veio tanto na apresentação, o Gama cortou ali no meio, arquétipos e tom de voz, né? Então, por exemplo, quando tu vai falar, tu tem o arquétipo do herói, tu já vai ter um posicionamento mais de super-herói mesmo, uma fala mais tipo de postura, de ação. Eu geralmente o arquétipo que eu coloquei ali para mim era de mago, para dar esse tom de mistério, e bobo da corte para ser engraçado. Então tentar dar uma mescla dos dois, para ter uma capivara de kimono ali no meio e roxo, no meio do espaço. Uh, Aí ele deu dicas do. Enfim, deu um documento bem grande aqui, 2 páginas. E aí depois eu peguei esse documento e joguei lá para dentro do Gama. Deixa eu mostrar para vocês aí o Gama como que é. Cadê? Vocês estão vendo a minha tela? Aqui, ó, criar novo. Aí na interface do Gama eu posso colocar gerar a partir de um prompt, que seria tipo literalmente faça uma apresentação sobre coelhos. E aí colar texto. Colo o texto, que foi é o que eu mais acabo utilizando. Gerar a partir de um modelo, acho que esse daqui vai muito de tu botar a tua identidade visual e ele gerar algo em cima a partir disso. Até vou testar depois com a liga. E importar um documento, uma página web para transformar isso em apresentação. E não só isso, mas o Gama ele também já está numa linha de criar não só a apresentação, mas uma versão mini demo de site e posts. Então, cadê? Deixa eu ver, colar texto. Aí gera página da web, documento ou social. Daí pode ser quadrado, retrato ou stories. E aí vai tudo numa linha. Deixa eu pedir para o Gemini aqui fazer o seguinte. Gostaria de gerar um post sobre o processo seletivo da Liga Ágora. Busque sobre o programa e informações para eu utilizar como base no Gama App. Me entregue um texto corrido para eu usar no Gama. Vamos ver o que vai sair aqui no meio. Provavelmente vai sair fake news. O que é Liga Ágora? Só pode entrar para o ecossistema de inovação, nananã. Ok, beleza. Cai isso daqui lá dentro.
li 10 palavras ali no meio, top. Social, vamos colocar no formato Stories, vamos ver o que vai ser ali no meio. Gerar a partir de notas ou esboço, ele poderia resumir. Vou pedir para ele resumir o documento. Daria para colocar para ele preservar o texto exato. Aí vai evitar de a IA alucinar ali no meio. Vou botar mínimo, porque é uma apresentação de slide, e aqui eu já tenho meio que uma identidade pré-configurada da liga. Vou colocar aqui. Aí eu posso botar fontes das imagens de IA, daí botar umas tags ali. Eu vou botar esse desenho de arte linear. Vamos ver o que vai sair ali no meio para ver se ele gera as figurinhas. Colocar impactante, dinâmico, tecnologia, futurista. Futurista acho que vai ser umas coisas bem nada a ver. Vamos ver o que ele vai gerar ali. Vou colocar 5 cartões. Não vai gerar muita coisa. Isso não necessariamente é algo que vocês poderiam usar para postar, mas para ter uma base na hora de construir um post. Muitas vezes a gente está num bloqueio criativo e não sabe o que colocar. Tu gerou um negócio ali, tu constrói em cima disso. Né? Ó, a identidade já não tá tão legal para mim, acho que eu não configurei muito bem, mas tipo, tá combinando branco com preto. O contraste não tá bom. Mas ele gerou aqui, Liga Ágora 2026, sua porta de entrada, gerou um monte de gente de camiseta laranja, parece presidiário ali. Até as árvores são laranja. Ok, exagerou no laranja, ó, gerou um parque meio futurista, gente usando capa, legal. Transforme sua carreira antes de se formar. Interessante, nunca usei essa frase. Bacana. O que é a Liga Agro? A conexão real, ponte entre academia e mercado, imersão prática nos projetos, seja um guardião, protagonismo no ecossistema de inovação. Programa de imersão conecta universitários de qualquer curso ao coração da inovação. Mentorias, capacitação em gestão, networking. Impactos, 70% de empregabilidade, 6 meses a duração média, transformação real, teoria na prática. Por que participar? Perfil alinhado, aqui ele errou um pouco. Imersão em mentoria, gerou um resultado que dava para começar a trabalhar em cima. Então, dá para transformar isso numa apresentação sobre a liga, utilizar como base para apresentação institucional. Já E pode aí ser tem um monte. professor da UDESC. Oi? Já pode ser professor da UDESC, então. Não, mas eu queria Por que da dizer UDESC especificamente? que tu falou que o pessoal usa os slides ruins, Entendi, mas eu queria entendi. sugerir para quem tiver com alguma dificuldade ainda de gerar prompt para visual assim, para reassistir a aula do Marco. Não é para você gerar necessariamente alguma coisa de IA, mas a forma que ele descreve, tipo, o ângulo da câmera, as cores principalmente. Eu voltei lá e tirei uns insights de lá para poder usar para gerar as coisas. Exatamente. Acho que é muito um exercício de empatia, né? Tu visualizar o resultado que tu quer. É muito o que um diretor criativo faz, né? Um diretor de cena que tá gravando um filme. Ele tá visualizando na cabeça dele como ele quer a cena e ele fala para as pessoas irem para o formato da cena que ele quer. É a mesma coisa quando tá construindo um prompt. Tu visualiza a imagem que tu quer e tu descreve ela. Pô, eu tô aqui na sala do Cher, eu quero uma representação do Cher. Então tem uma parede de vidro que tem um negócio adesivado para que as pessoas não consigam ver através. A Manu está aqui na frente, aí tem um computador aqui, tem uma porta ali, tem uma garrafa de capivara, tipo, tu vai descrevendo a cena. Daí, o cara tá olhando, tá sentado olhando para cima, sabe? Então dá para ir nessa linha. A cena está escura, está clara. De repente até acho que a gente não temos tecnologia ainda para isso, para descrever o cheiro da cena. Quem sabe um dia no futuro os cinemas tenham alguma coisa, tipo, sentir o cheiro, barulho, for usar alguma coisa com som, tipo, tá tocando uma música calma, alguma coisa assim, sabe? Tudo isso o cérebro humano entende como, sei lá, entradas e percebe isso de uma maneira diferente. Então, tu consegue manipular, de certa forma, a audiência para ela sentir o que tu tá sentindo a partir dessas sensações. Visão, olfato, etc. No caso que a gente está discutindo aqui é apenas visual, né? Apenas a imagem. Vamos com silêncio de novo. E aí, gente? O que mais? Eu só queria falar que eu tô usando o Gama também, né?
E, cara, ele é muito bom. A única coisa que é uma bosta é esse gerador de imagem Sim. dele. E é simplesmente horrível, assim. Tu pode escrever qualquer coisa e vai colocar os mesmos bonecos sempre, assim. Então é cuidar. E ele Sim. dá pra exportar pro Canva depois, tá? Porque ele é meio chatinho de mexer ali dentro do Gamma, mexer nos slides. Aí dá pra jogar pro Gamma depois, dá até pra tirar a marca d'água também, bem tranquilo. Ele tem marca d'água quando tu exporta o arquivo, né? Aí no Uhum. Canva dá pra tirar. Uma coisa que vocês poderiam testar também é gerar com o Lovable na apresentação de slides. Porque uma página web, novamente, é uma apresentação de slides se tu for avançando pro lado. E ele, no máximo, vai ter uma animação ali no meio. Eu não sei quantos créditos gastariam, mas O, depois exportar para o, PDF. isso que tu falou Diga. tá aqui, ó, fortíssimo. Eu tinha um trabalho de metodologia de produto para apresentar. Sorte que ninguém aqui da UFSC que estudou comigo essa matéria tá aqui. Cara, eu não sabia nada, absolutamente nada. Eu tinha que ir na base de enrolation. E eu sabia que meu trabalho ia ficar uma porcaria. Aí o que eu fiz? Cara, fui lá no Gemini. É uma dica que eu dou pra vocês se vocês forem criar uma página web. Tipo, cara, tu pode usar o Gemini pra isso no modo Canvas, tá ligado? E faz isso muito bem, cara. Uma landing page top. E, tipo, eu criei lá uma landing page de apresentação de metodologia de produto. E aí eu meti a tese lá no meio que, cara, que a gente queria apresentar como se fosse uma startup, como se fosse um pitch de vendas. Aí a Uhum. gente apresentou sem saber nada, meu grupo. Cara, o professor deu 10 pra gente, tá ligado? E os outros grupos tudo lá formalizando, não sei o que, os conceitos. A gente deu um enrolation lindo lá, cara. Só porque foi uma página web, a gente falou, não, é com pitch de venda isso daqui, galera. Esse é nosso site de vendas. Aí, deu muito bom, deu muito bom. Fica a dica, galera. É isso aí. Sorteia 10 créditos no Lovable. Começar a fazer sorteio aqui nas lives. O que mais, gente? Evelyn, Palar, Périco. E aí, Luana, fala alguma coisa. O quê? Ah, tá. Tu tem que levantar a mão. Tem uma mãozinha ali embaixo no Discord. Aí. Aí, deixa eu aceitar aqui. Ué, Mandei convite pra ela. Ah, tá, foi. aí. Tô falando? Tô me escutando? Aí, sim, sim. Oi, boa tarde. Tarde. E aí? Bom, eu sei que a gente vai precisar fazer umas alterações no slide, sim. Principalmente, eu senti o toque na questão da plataforma, de apresentar a plataforma no slide. Eu acho que tá Uhum. bem saturado de bastante slides, pelo menos o nosso, né, Rafael? Cadê Rafael? Tô aqui, tô aqui. Bom, Eu pode acho ser. que Pode dar uma enxugada legal lá. aham, a gente vai ter Puta que que eu dei uma precisar dica bastante ontem, disso. Luana. Sim, eu peguei. Ah, pegou? Pois é. Então, dá pra gente dar uma Do enxugada quê? legal. A dica que tu deu da gente mostrar o sistema funcionando em vários slides, enquanto a pessoa vai falando e vai passando. Só que tem Uhum. muitos slides da plataforma que a gente colocou. Tem muitos. Aí eu acho que não vai dar tempo a pessoa em 3 minutos ficar passando a quantidade de slide que tá. É, tem que cuidar com isso também. Cuidado com isso. A outra coisa foi a dica do QR Code no final para terem acesso à nossa plataforma. Achei uma boa. Já fui anotando e quando terminar aqui a gente já vai fazer os ajustes. E dá tempo sim.
Deixa eu ir além. A questão do QR Code, vocês colocarem um Bitly para vocês analisarem quantas pessoas escanearam o QR Code de vocês. Eu Boa. sempre coloco. Certo. Tá certo. Deixa eu ver uma outra apresentação que eu tenho aqui. Cadê? Essa apresentação não é bem um exemplo, mas essa daqui eu fiz na mão no Canva e era um tipo... Deixa eu puxar aqui. Essa daqui eu realmente falei correndo. Deixa eu puxar aqui para mostrar para vocês. Foi uma oficina que eu dei sobre o Canva de comunidade. Então, tipo, eu usei meio que o template do evento, que era o Community Leaders SC, e, tipo, meio que tinha essa paletinha de cores aqui. O template ele só tinha no Google Presentation, daí eu movi aqui para dentro do Canva. Eu prefiro usar uma ferramenta que eu estou mais confortável, que eu vou otimizar meu tempo nesse sentido. Aí botei a capivara minha, a capivara que eu gosto, que é a mãozinha assim, que tá mais bonitinha nesse sentido. Tem uma outra no final segurando um copo de chá, não sei se eu botei nessa daqui também. Aí apresentei o Agro, então isso daqui para mim é... Toda hora eu utilizo isso daqui, eu vou atualizando, então é só copiar e colar. Então isso facilita muito tempo, eu já tenho essas referências prontas, eu sei onde elas estão, copio e coloco e colo. Aí aqui eu botei tipo um índice, né, o que eu vou falar na apresentação, não é o caso de vocês utilizarem. Botei imagem, então cuidando para respeitar a identidade visual, tipo, botei sem tantos textos assim, algumas definições com palavras-chave em negrito. Quando eu uso foto, eu gosto de colocar uma sombra para eu botar o texto em cima. Então aqui tem uma sombra preta, tem uma foto, tem uma sombra preta aqui, que ela vai mais ou menos até aqui, e aí o texto em branco fica em cima e dá um contraste bacana. A foto minha com o Romário, tinha que ter no meio ali para quebrar o gelo durante a apresentação. Eu caí no meio de um rolê, ele estava lá, e daí demos uma foto. Aí alguns comparativos. Aqui não ficou muito legal a forma, mas eu não encontrei uma forma bacana também de colocar a imagem, o texto e um comparativo entre um e outro. Mas eu queria comparar algo com algo. Então eu deixei nesse formato assim. Quando tinha 3 ficou mais difícil ainda, porque aí ficou tipo 3 colunas ali no meio. Mas olha como eu coloquei o alinhamento, né? A do meio, alinhamento central. A da esquerda, alinhamento para a direita. E a da direita, alinhamento para a esquerda. Então deu um equilíbrio visual bacana ali. E, novamente, questão de hierarquia, né? Título e aí subtítulo embaixo. E eu comecei a colocar fotinhos, começou muito visual. Eu sempre gosto de ter pelo menos uma imagem em cada slide, com tópicos principais, e aí vai dividindo ali. Falei da liga também, daí a mesma apresentação que eu tenho, só copiei e colei, eu resumi, geralmente eu destrincho cada um desses pilares, tinha pouco tempo, então eu colei e falei foi na fala mesmo. E aí, exemplos, terminei com um QR Code, que acho que vai para o meu Linktree, que tem alguns links importantes ali também. Aqui, ó, novamente, ó, eu uso uma sombra, se vocês notarem aqui no Canva, tem uma sombra até amarela, dá esse efeito fog no Ágora. E aqui é uma que eu boto o ícone do Ágora lá atrás saindo do prédio, então dá para brincar um pouco, ó. O título também, ó, ele tá meio que alinhado aqui e voando em cima do prédio, tem um espaçamento diferente aqui entre as letras para deixar um pouquinho diferente. E aí já não era mais minha parte aqui, só de exemplo ali para vocês. Se eu tenho mais alguma apresentação, eu queria mostrar uma que tem print que eu usei. Deixa eu entrar na minha conta pessoal aqui. E aí, gente? Quem quer falar mais alguma coisa, complementar alguma coisa? Não? Todo mundo quieto? Até desculpa se for uma pergunta que já tenha sido respondida, mas a gente já tem o nome do pessoal da banca? Ou tô viajando? Não, eu ia falar agora sobre isso. Tá bom. Na verdade, tinha esquecido, que bom que tu lembrou. Eu até vou divulgar ali no coisa do... eu tenho um exemplo aqui de um pitch que é o que o Gonzalez fez num Jedi. Vou perguntar para ele se eu posso compartilhar com vocês. Mas qualquer coisa o Dani tá gravando, né, eu acho. Ele fez do iHub, o marketing de influência baseado em dados.
E se você fosse um influenciador digital, por onde começaria? Cadu faz shows de stand-up, tem muitos seguidores, não sabia como mostrar isso para as marcas. E aí eles propõem o iHub, a solução para gerar alcance, público e engajamento. Aí um depoimento dele, pela primeira vez eu consegui fechar 30% na grana. E aí traz um exemplo, aí uns prints da ferramenta, como que ela funciona. Aqui ele trouxe números, então, do mercado, 79 bilhões movimentados, mas isso daqui é um pitch de startup mesmo, não é o caso aí de vocês. Então, por isso ele trouxe esses números, que o mercado movimenta 79 bilhões de reais, e aí tem um pouco de números de quantas pessoas já compraram por indicação de influencer, contratação, número de influenciadores subiu tantos, aqui ele usou o Google Trends de buscas, aí aqui está o Tan Sanson, o tamanho, ó, mercado total ali de 4,8 milhões de reais, eles querem atingir 1%, que dá 48 mil, e 1% desse mercado já é bem bacana, olha o tamanho que tem no Brasil, isso na época, 10,5 milhões de reais concentrados só em influencers. E aí os planos, aqui o modelo de negócio, plano mensal, trimestral e anual, olha a harmonia da apresentação e como ele usa a identidade visual criada ali. E aí aqui tem a comparativa entre as ferramentas, o time, então o João sem cabelo, os outros ali, onde eles já tinham utilizado, plano de roadmap, aí ó, os próximos passos, então layout escalável, layout com YouTube, IA para sugestão de conteúdo. E aí no final vamos trazer dados para o marketing influencer, aí tem um QR Code ali no final. Então olha como visualmente está agradável a apresentação, até o joguinho de botar o celular aqui para aparecer ali por trás, tipo, como se estivesse saindo para fora. Novamente, sejam vibe designers, hein? O que mais, gente? Tô caçando algumas referências aqui. Vou pegar então a banca. Quem que vocês acham que seria a banca? Que tipo de pessoas vocês acham que estariam na banca? Tipo João Pedro, assim? Oxe, calma aí. Calma Não lá. precisa dessas coisas, né? Jazz lá. Foi a Jazz lá, gente fina, ela. Muito bacana, menina. A partir de Pô, vocês que o o João Pedro vai Fabiano, estar viajando. Oi? graças a Deus. O Fabiano sempre bom tá lá. A Jazz, ver quem mais. Hum, o Marx, tá aí, o Marx tem que estar lá. Não, essas pessoas já estavam no meio da construção de vocês. É, o que eu penso de fora, mais o Fabiano agora, né? Tipo, que é essencial tá lá. Então, Na verdade, era para ter uma pessoa do era para ter uma pessoa do Ágora. Faz total sentido ter uma pessoa do Ágora avaliando soluções para o Ágora, né? Mas teve um imprevisto, o Osmar ia ser uma das pessoas na banca, e aí o Osmar precisou ser remanejado para outra coisa. E não vai poder. E daí não tinha mais ninguém do Ágora para poder avaliar vocês. Não com experiência ali para trazer. Para realmente bater em vocês onde precisava bater, sabe? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ô, Taquel, eu tenho uma dúvida só, rapidão. Manda. Tu comentou ali da parada do QR Code e tal. O nosso sistema, por exemplo, ele é para ser exclusivamente para computador, né? A gente não pensou em Uhum, fazer responsividade, não pensou em nada. Eu até tentei uhum. abrir no celular agora e vi que ele não tá
responsivo. Tu acha que a gente deve perder tempo com isso agora Não. e realmente fazer uma parada mobile? Porque então daí a Não. gente, no nosso caso, não colocaria QR Code nenhum, né? Eu colocaria um QR Code para um Linktree, de repente. E aí no Linktree colocar um formulário, tipo, você quer testar nossa solução? Coloca o nome e o e-mail. Daí, Tá. tipo, algo nesse sentido. Ou para apresentação, isso é bacana. Eu às vezes faço isso, eu boto um link da apresentação na própria apresentação. As apresentações do Agora eu termino com o link público do Agora. Link público da apresentação. Antes de falar da banca, ó, aqui, ó, tu consegue criar um link público de visualização aqui ó, no Canva. Aí tu cria o link público e usa esse link para gerar o QR Code. Essa é a banca que estará amanhã. Então são essas 3 pessoinhas aí que aceitaram o nosso convite. Vocês já conhecem o Dieter, né? Vocês acham o João ruim? Não, tô brincando. O Dieter é CEO da QAssist, então tem muita experiência na parte de IA, na parte de produto. O Dieter já participou de todas as edições do Jedi que teve até agora, acho que 15 edições, então tipo, ele tem muita experiência na parte de mentoria e na parte de banca também. O Daniel, diretor comercial da Softville. O Daniel antes atuava também na prefeitura, na parte de inovação. Então o Dani tem bastante experiência também nessa linha de startups, a parte de inovação aberta. E conhecimento do ecossistema também, da metodologia. E por fim, a Luciana Haumbridge. A Luciana, ela... Deixa eu pegar a mini bio que ela me mandou aqui ontem. Cadê, Luciana? Vou divulgar com a mini bio aqui. Ah, não tá carregando meu celular. No computador, deixa eu pegar no celular. Isso, mandei mensagem nos grupos agora pra ficar pipocando aqui. Não, brincadeira. Luciana. Ela não me mandou a mini bio dela. Ok. Deixa eu ver se eu consigo abrir o LinkedIn aqui. Cadê? Luciana Haumbridge. Pô, mano. Aqui. Hoje ela atua dentro da Semente, ali na parte da Eleva. No Inovativa também, que é uma aceleradora / hub de inovação. E ela também coordena o Movimento Nacional ODS Santa Catarina. Então, ela tem bastante experiência na parte de impacto, etc. Tá bem equilibrado ali a banca. E aí, gente? O que vocês acharam? Alguém tinha mandado alguma coisa ali, né? No chat. Perguntou ali o que a gente acha e tal. Cara, eu tô pra ser sincera, se não tivesse tido o talk com o Dieter e com o Marx lá do N8N, a nossa equipe ia ter que apresentar o cartaz e eu ia segurar o cartaz, tá? Então, cara, incrível. Incrível. Foi muito bom. E ele é um querido, né? Eu achei ele um querido no talk. Marcos? O Dieter. O Marx, ele é Tá. querido também, mas ele é mais direto, né? É. Achar o Dieter um querido. Ok. Ele é. Na sua maneira, ele é. É que eu associo ele mais a ser, tipo, ser mais rígido, assim. Não sei. E vocês já estão com as apresentações prontas para hoje à noite? Cara, na minha cabeça tava, mas agora eu vou ter que mexer em alguns pontinhos depois do que tu comentou, assim. Uhum. Então, só dar os ajustes finos, né? A banca vai dar uns feedbacks, então por isso que eu trouxe a banca hoje ao final para vocês terem ajustes finais ali, porque eu não gostaria que vocês mexessem na apresentação amanhã. A não ser que a Débora chegue com alguma coisa, alguma técnica de oratória, eu acho bem difícil de
combinar com a parte visual e aí vocês queiram mexer em alguma coisa. Mas a estrutura é essa. Quero aproveitar também e lembrá-los de que depois do Ligaton a gente tem uma etapa de um curso de gestão de comunidades. Mas eu esqueci que já tem o carnaval semana que vem. Eu tô off segunda e terça aí. Então, até se precisar de alguma coisa, podem me dar um toque. Eu tô com meu número pessoal no grupo ali. Acho que eu não falei ainda, então talvez não tenha aparecido o número ali para vocês. Eu não sei se eu vou estar com o número comercial andando por aí, porque eu não costumo ver. Às vezes fica em casa num canto e eu não vejo. Mas sobre o negócio de gestão de comunidades, a ideia é a gente trabalhar depois como organizar eventos, como montar divulgações nas redes sociais, como, tipo, captar patrocinador, fazer orçamento, tipo, pô, eu vou fazer um talks, legal, seria legal um coffee lá no meio e um refrigerante. Pô, beleza, quanto custa mais ou menos? Onde que eu iria atrás? Como que eu busco parceria para isso? Que contrapartida eu posso dar para quem está apoiando? Essa parte mesmo de eventos, assim, mídias sociais, então, de gestão de comunidade. E aí vocês já vão entrar no lançamento, que vocês devem ter visto a divulgação ontem do Save the Date, que o marketing mandou muito bem. Vocês já vão entrar conhecendo muito do ecossistema e de organização de eventos, etc. Bem treinados, eu diria. Tanto que alguns guardiões já me procuraram sobre projetos. Cadê o espanhol? Ele tá aí? Não, né? Não. Mas eu falei pra ele trocar uma ideia com a Luana. Não sei se ele conversou com a Luana. Essa Luana aí, não a Luana do Água, Luana da Liga. A Luana que tem Eu? um ursinho. Isso. Achei ele não falou contigo, então. Não. É que ano passado o Leandro estava responsável em um projeto que era fazer um clube do livro. E aí a gente não conseguiu fazer no Ah, final do ano. Aí eu falei, pô, a Luana queria fazer um clube de conversação de inglês, então de repente, será que combinar os dois dá pra fazer alguma coisa? Conversa com ela e vê se faz sentido. Legal. Tipo, uns livros simples, assim, para ler em inglês e conversar sobre ele em inglês, tipo, Pequeno Príncipe e tal, esses assim simples. Legal. Eu sou parceira, eu tava atrás de um clube de livro também. Fico preguiça Aí, de ó. procurar. Livro de receitas. interessante. Ah, ele não falou ainda. Não conversou ainda. Mas seria interessante. Até puxando para o guincho aí na parte de empreendedorismo, livros mais técnicos, eu gosto mais. Pequeno Príncipe Coach. Ó. Aí, ó. Poderíamos lançar. Seria interessante. Me animei. Não tô, não tô brincando. O que mais que tem? O podcast da Liga. Esse ano também. As visitas nas empresas. Já que a gente tem algumas pessoas aqui que jogam esportes, né? Périco. Périco não tá aí, né? Não, o Périco tá aí. Périco e o Daniel jogam, né? Uma coisa que a gente queria fazer ano passado que a gente acabou não fazendo era criar um hábito de levar a liga pra fazer esporte, sabe? Tipo, a gente foi uma vez no Mirante com o pessoal da liga, aí na segunda o pessoal já morreu e não quis ir. Também a Nicole acabou marcando um dia que era depois da festa da UFSC. E aí foi um pouco difícil do pessoal ir. É que a Nicole é um lifestyle, né? Ela é muito diva. É. Aí, tipo, foi eu, a Nicole, o namorado da Nicole e o Fabiano no Mirante 8 da manhã. Isso que eu tinha ido na festa antes, cheguei em casa, eram umas 3, 4 horas, e aí 8 da manhã eu já estava lá morrendo praticamente. E a gente vai ter a quadra de pádel, né? Dá pra gente pensar em um torneio das empresas aqui do agro, organizado pela Liga. Quando eu falo um torneio, é colocar só os CEOs pra jogar pádel um contra o outro e ver quem ganha. Isso é interessante. E a gente abre uma bet. Uhum. As pessoas podem apostar e a gente tira 30% do lucro para fazer uma cesta assim bem de vinhos e queijos e dá para quem ganhar. Aí, ó.
Aí, isso aí. Eu não sei o que é Canton Fair, mas eu quero ir. Pode me botar meu nome aí que eu vou. Do evento lá que eles divulgaram ali no Agoranhos. Canton Fair. Aonde? Ali na comunidade, acho que nos avisos. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É um puto evento de empresários chiques. Ah, tá. Eu acho que esse daqui, na verdade. Não, esse daí é um pouco carinho. Abre o vídeo. Eu acho que isso daí é uma feira que a Englobal organiza lá na China, de Comex. Passeio tem da um Liga evento. Ágora na China, então? Isso. Aham. A gente vai caminhando. Se o pessoal não subir Cidade o Forte. mirante, imagina. Não, mas eu acredito que essa liga todo mundo vai subir o mirante. E o nosso Masterchef de sopas. Esse é no inverno. Mas tem acho que eu comentei com algumas equipes do South Summit em março. Esse é um evento bacana. Algumas universidades, no caso acho que o UDESC, eu não sei se a UFSC também conseguiria custear a participação de vocês. É lá em Porto Alegre. Eu tenho um desconto, cupom de desconto do Agro, acho que é 20%. Como é que é o nome do evento? Perdão. South Summit. Summit do Sul, lá em Porto Alegre. O maior evento aqui do sul do Brasil de inovação e startup. Bom, gente, acho que era isso então. A gente se vê 19 horas? Não, 18 horas, né? Nos vemos 18 horas nesse mesmo canal. É interessante as equipes estarem juntas, né? Não só vir uma pessoa. E é isso. Então tá bom, valeu. Tchau, gente. Valeu. Tá Até mais. gravado, daqui a pouco eu subo pro YouTube, daí já fechou também. Show, show, show. Valeu? Valeu. Até mais, gente. Falou.